O pai, no início, ele me dizia, tu te envolve com esse pessoal, tu não ganha nada com isso. O que eu ganhei com esses 25 anos acompanhando a cultura, ninguém me tira. O conhecimento, né? No ano de 1974, se iniciaram os trabalhos de introdução da cultura da canola, tanto a parte de pesquisa como o início das lavouras comerciais. Isso foi realizado em Ijuí, pela Cotrijuí, na época uma das maiores cooperativas do Brasil, e ela buscava alternativas para a diversificação do sistema de produção, especialmente no inverno. Então eles fizeram uma parceria com a Universidade da Alemanha e começaram a ser introduzidos os materiais. Esse ano é um ano muito marcante a nível mundial para a canola, porque foi lançada no Canadá a primeira variedade de canola. Esses trabalhos iniciaram, o governo quis ajudar, fazendo a compra estatal da produção, e era um período de muita inflação. Desde o começo, o esforço do governo querer ajudar, na verdade, atrapalhou, porque demorou mais de um ano para pagar, essa produção ficou estocada e isso foi um balde d'água fria, vamos dizer, né? No sentido de, eu não recebi nem o que eu produzi o ano passado, como é que eu vou semear novamente, né? Eu vou plantar novamente. A gente não tinha um conhecimento, não se fazia dia de campo, a gente não tinha segurança do material que ia plantar. Outra coisa é o sistema, a plantibilidade dela, o sistema, isso foi uma coisa muito lenta, assim, até a gente pegar o jeito. Eu cheguei na canola para dar uma resposta de uma palavra por acaso. E a maneira como a canola chegou foi que na Alvebra tinha uma marca Polileve, tem até hoje, não é mais da Alvebra, que tinha ganho um selo de reconhecimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia ou algo assim, como um produto bom para o coração. Então ela tinha uma visão quase de um alimento funcional. Não tinha canola no Brasil, ainda sendo produzida, só experimental. Elas importavam e o preço que chegava para o consumidor era com uma margem de 200% sobre o óleo de soja. E numa visita de cortesia a um fornecedor nosso de soja, que era a Cameira, o Vanaulikist, no meio da conversa veio essa coisa do grão de canola e eu falando, imagina que pudesse produzir no Brasil essa canola, olha a margem que daria. E o Vanoli, uma pessoa sempre muito animada com as coisas e empreendedora, falou, não, tu arruma semente, tu arruma aí o troço que eu tenho 13 unidades e que a gente vai fazer acontecer. Por algum processo, não lembro qual, chegamos no Tom, que tinha feito o doutorado dele em canola no Canadá. Em 1995, quando retornei de doutoramento e mestrado no Canadá, na região onde foi desenvolvida a canola, tendo tido a oportunidade de aprender e de ver a pujança, a importância e a grande disponibilidade de informações sobre a canola, continuando meus trabalhos, os trabalhos que eu vinha executando para a busca de alternativas de diversificação dos cultivos de inverno, que era uma das missões da Embrapa Trigo. Daí nós começamos a desenvolver, aprimorar, ajustar e organizar as informações do que seria tipo um manual de cultivo da canola, baseado nas informações anteriores geradas no sul do Brasil, muita busca de informações da Austrália, do Canadá, enfim, dos países maiores produtores de canola, que possuem tecnologias muito avançadas e, além de ajustar as tecnologias às nossas condições, é buscar o que havia de melhor no planeta para aprimorar isso aí. Então se construiu uma base sólida de informações para o agricultor produzir. So some of the challenges we had when we first started growing canola were around establishment, trying to sow the crop into a marginal environment that we have in Australia and getting that little seedling up and emerged. Once it was established, it was fine. And that still remains a bit of a challenge, but I think our cultural systems have changed in such a way that
we're maintaining our stubble, we're creating an environment that's more conducive for plants to grow within, and we just need to be really careful to make sure that we keep away any pests that are going to cause any problems with the establishment. We learn a lot about how much fertiliser to apply and that sort of thing. Lá se falava que o potencial do Rio Grande do Sul era de utilizar as áreas de inverno que ficaram em pousio. E você tinha na época 2 milhões de hectares em pousio, 3 milhões de hectares em pousio no inverno, e o Dr. Tom falava em 1/3 disso, por causa da rotação, não poder repetir, ser canola. Então, esse número de 1 milhão de hectares já era falado em 2000. E aí eu que digo, isso foi inspiração. A transpiração é que é o fundamental. Tinha uma cooperativa em 3 de Maio que fomentava aos pequenos produtores da região a canola, principalmente para alimentação de pássaros. Era na época, parte de óleo ela não era muito difundida. Aí o pai em 96 nós inventamos de fazer a primeira área comercial nossa, 20 hectares. Daí o pai foi lá na cooperativa, comprou a semente, trouxe, mas a gente não tinha experiência nenhuma, a gente semeava como se fosse semear um nabo, um trigo, uma pastagem. Aí em 96 a gente teve uma produção em torno de 1000 quilos, em 97 a gente já melhorou, aumentou a área, em 98 a gente triplicou a área. E aí a partir daí a gente foi ampliando, até chegar ao evento da Canela Preta em 2001, que erradicou toda a nossa área de canola, que era 170 hectares, já nessa data. Aí a gente abandonou tudo, porque perdemos tudo. A gente comprou esse primeiro container e ele veio nos visitar no Brasil e nos convidou para ir para o Canadá. Fizemos uma viagem de 1 semana, excepcionalmente bem planejada essa viagem, desde a produção de semente, genética, processamento, tudo. Primeiro ano trouxemos uma canola, parecia que tudo bem, canela preta. Quebrou acho que 80% da safra. Tínhamos o Dr. Tom na época, aí a empresa já estava engajada, a Advanta na época. Repentinamente, as lavouras de canola tudo caindo, não se sabia por quê. Chegava na floração, as plantas simplesmente iam tudo para o chão. Fomos atrás para tentar identificar o que estava acontecendo. E era uma doença causada por um fungo, Phoma lingam, que chama comumente de canela preta. O fungo começa a se desenvolver logo após a emergência, formando um anelamento na canela da planta, na base da planta. E quando a planta já está na floração, tem mais peso, a parte superior, esse anelamento se pronunciava, ficava mais expressivo, né? Cortava praticamente a planta e ela caía ao chão. Essa crise que ocorreu no ano 2000, ela nos levou a concentrar esforços em buscar diferentes fontes do mundo de material genético, tudo que a gente pôde ter acesso, a gente foi atrás. E a felicidade de tudo isso é o seguinte, que a Austrália, eles tiveram o mesmo problema que nós. Os genes não são os mesmos, o grupo de patogenicidade não são os mesmos. Então, assim, deu a coincidência de que a solução estivesse pronta na Austrália. E nós conseguimos, com esse esforço, a ajuda do CETREM, de todos os parceiros, e em menos de 1 ano nós importamos containers de semente resistente. O primeiro contato com a canola foi a partir de uma conversa que nós tivemos com o Dr. Tom, lá no ano de 2002, e estava iniciando o processo canola, na verdade, em substituição à cosa, que tinha 2 anos antes sido dizimado por uma doença chamada canela preta. Aí estava estudando novos materiais genéticos para tentar detectar algum material resistente a essa canela preta. Naquela época, em 2002, nós organizamos um ensaio, o Embrapa Trigo, junto com a CETREM, com 20 materiais genéticos. Desses 20 materiais foram detectados 2 genótipos resistentes à canela preta, que posteriormente acabaram sendo importados e passaram a ser utilizados em nossas lavouras. Era a Iola 60 e Iola 43. Se plantavam esses materiais em locais que eram, em inglês chamam de hotspot, um ponto cheio de doença. Foi feito um esforço muito grande. Eu trouxe um colega que era especialista nessa doença, que fez doutorado com a gente no Canadá, e não ocorria doença mesmo num ambiente completamente favorável, que as plantas suscetíveis, as variedades suscetíveis, todas caíam e morriam. A partir de 2005, nós intensificamos, depois de fazer ensaios de competição de cultivares durante
alguns anos, nós passamos a fazer também, em parceria com a Embrapa Trigo, os ensaios de época de cultivo, trabalhando aí com 6, 8 até 9 épocas de cultivo diferentes, para tentar entender como que esses materiais genéticos se encaixariam, né, na relação com o ambiente nos diversos momentos do ano. Começava lá em janeiro, indo até agosto os cultivos, e detectando qual era o melhor período. Então, nós também fomos entendendo um pouquinho mais e aprendendo sobre a cultura, quais suas exigências, quais as suas demandas, que cuidados nós temos que ter, e até hoje continuamos aprendendo, né? O aprendizado é algo contínuo. Quando me pergunto, mas é melhor cultivar canola ou é melhor cultivar trigo? Não, não é canola ou trigo, é canola e trigo em processo de rotação de cultura. Esses 20 anos que demorou, talvez parte seja pela nossa falta de ousadia, mas muito também pela parte da maturação das ideias, melhorias de práticas agronômicas, melhoria de genética e também corações e mentes, vamos dizer, do produtor, acostumado com trigo, aceitando do trigo certos desafios de rentabilidade e tudo, mas não aceitando aquela cultura nova. É um resultado de anos, na verdade, anos de trabalho, e um trabalho muito lento, com muito assessoramento técnico e muito trabalho de pesquisa, onde é que o que fez que deu êxito foi a insistência. Porque teve anos que parecia que a cultura ia ser abandonada, começamos cometendo erros, como ela não perdoa os erros, então com os resultados não muito satisfatórios. E isso marcou um pouco a cultura no início e ela ficou estancada há muito tempo, a área de produção, devido um pouco a essa adequação da tecnologia que tivemos que ir devagarzinho melhorando. Esse fungo se modifica e o que nós viemos fazendo foi a introdução sempre de híbridos novos com grupos de genes de resistência diferentes. Quando o fungo está se adaptando para quebrar a resistência, ele já tem uma outra resistência esperando ele. Então, e a gente tem tido muito sucesso. Nós passamos a cultivar canola na Escola Fazenda, em área extensiva. Então lá nós cultivamos canola de 2004 até há pouco tempo atrás. Então foram praticamente 17 anos cultivando canola também em lavoura. Isso nos propiciava fazer ajustes, aquilo que nós estávamos vendo nos experimentos, como é que isso acabava ocorrendo também na lavoura, porque nem sempre os resultados são iguais. Semelhantes é uma coisa, muda o ano, muda as condições ambientais e nós temos aí mudanças do comportamento dos materiais genéticos. Em 2005, estava na Expo Direto, visitando os estandes, para tentar trazer alguma coisa de solução para a propriedade. E aí que eu conheci outra empresa que fomentava canola na região, e fomenta até hoje, são parceiros, e com materiais novos, já com genética, com resistência poligênica à principal doença, que é a canela preta. A gente entrou num acordo de voltar a produzir canola. Aí a gente reiniciou com 50 hectares, aí fomos aumentando, passamos, a propriedade chegou a plantar até 250 hectares. De 600 na época, 250 com canola em inverno. Dá para se dizer que ela faxina a área pré-trigo para o ano que vem. Então você consegue eliminar com segurança as ervens resistentes, a aveia e muita coisa de doença, mal do pé, fusarium. Ela recicla muito potássio, recicla muito cálcio, como um sistema radicular profundo. Ela vem para ficar. Tu consegue colher uma soja bem, num ciclo normal, sem interferir em ciclo de soja, nem em produção, e tu consegue um aproveitamento de inverno, que hoje é o grande gargalo das propriedades, e é lucro no inverno, né? E a canola, ela deixa isso. A Brascanola, sempre pensando nessa evolução, buscou aí esse trabalho com o zoneamento agroclimático, que não tinha, e aí nesse período as evoluções foram grandes. As empresas de genética entenderam a necessidade de trazer novos materiais. As empresas de químicos também fizeram o registro de alguns produtos. E aí, dentro de todo esse processo, a gente tinha um grande desafio. O grande desafio entender e fazer com que o produtor acreditasse na cultura, porque por trás de todo esse trabalho da Brascanola,
tem todas as empresas dando suporte e a partir daí a gente precisava fazer esse mercado crescer. Aí os vizinhos começaram a ver, estava dando certo, as produções de trigo estavam diferenciando, começaram a entrar, mas daí não queriam, a gente fala o incômodo, mas é o custo de ter o equipamento, de enleirar, porque dentro disso aí veio muda toda uma logística, né? Essa produção de canola, ela se explodiu de uns 5, 8 anos para cá. Que daí o pessoal agarrou fé, né? Isso aí só quem consegue trazer pifado, que a gente diz, riscadinho, retinho, para o produtor, é a pesquisa, é as empresas. A Caraburu Alimentos, uma empresa cerealista importante do Brasil Central, comprava o óleo bruto de canola aqui em Santa Rosa, que era transportado para o Brasil Central para então ser refinado e vendido em São Paulo e no Nordeste. E aí eles perguntaram, Tom, não daria para produzir essa canola aqui em Goiás? E aí eu fui atrás de informações e no planeta não havia informações sobre cultivo de canola em regiões tropicais, em baixa latitude. A canola é um cultivo típico, ele é dominante, é a principal oleaginosa em latitudes altas, climas bem mais frios, bem mais longe do Equador. E o que eles estavam perguntando é se era possível, se seria possível produzir canola mais perto do Equador. E aí não havia informação, mas eu digo, vamos tentar. Então, a nossa experiência ao longo desses 10 anos nos mostrou que existe muito para ser feito, já fizemos muita coisa, que a canola tem um grande potencial, né, para o cerrado. Existem muitas pesquisas que nós já fizemos, muitos materiais têm já algumas características que se apresentam boas para a região, mas acho que o maior desafio que a gente enfrenta agora talvez seja começar a trabalhar com o melhoramento para a obtenção de materiais na própria região, para ver se a gente consegue materiais mais adaptados para a própria região, para cultivo na região do Cerrado. E essa iniciativa já começou, né? E talvez aí a gente consiga evoluir mais rapidamente nesse avanço para a tropicalização. A maior oportunidade da face da terra para produzir um óleo que é dos melhores que tem para a qualidade para a alimentação humana. Nós estamos cada vez mais buscando energia renovável. E aqui tem uma outra vertente enorme que se abre. A canola é dos melhores óleos que tem para fazer biodiesel. Em condições de climas frios, o biodiesel feito com canola, os veículos conseguem operar. O contrário disso é fazer biodiesel de sebo. Quando dá temperaturas 10 graus, coisa assim, já começam os caminhões parar na estrada, entende? Nós estamos numa nova etapa em que se quer substituto para combustível da aviação e novamente a canola é uma oportunidade, das melhores oportunidades que tem. Combustível de aviação feito com óleo de canola, ele tem condições de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em até 80%. Um gigante adormecido, gente que poderia ser otimizada, máquinas otimizadas, terra com uso otimizado. O dilema, a pergunta inquietante e que eu não tenho capacidade de responder com todas as vantagens, todos os benefícios econômicos, sociais, ambientais, e aí por que não deslancha o negócio, né? Bom, acho que o principal desafio que tem hoje o Brasil com semente de canola é que o produtor conheça a cultura, né? Então, o desafio é adaptar as variedades os híbridos em outras regiões, que por outro lado é a oportunidade. O dia que a canola for crescer, tem que crescer fora do Rio Grande do Sul, ou pode crescer muito aqui, mas o grande crescimento também pode ser em outros estados. E aí sim, falta muita informação, faltam anos de pesquisa, no Cerrado brasileiro principalmente, onde já estamos começando algum trabalho, temos começado algum trabalho. Temos bons resultados preliminares, mas ainda falta muito para garantir que nós temos os melhores híbridos para os agricultores em lugares onde hoje não se planta canola. A entrada da Nucide com novos híbridos conseguiu preencher algumas dificuldades que o agricultor gaúcho tinha
Então, quanto mais produtividade, quanto mais facilidade você tem, mais pessoas plantam, né? Na realidade, você tem muitas pontas no desenvolvimento de uma cultura. Você tem que desenvolver a cadeia produtiva, tu tem que desenvolver os produtores, tem que desenvolver os operadores de máquina, as pessoas. Então, é uma cadeia, uma comunidade que eu chamo bastante ampla, que tem muitas atividades, daí assim, todas elas. Isso leva tempo também, né? Você tem um híbrido bom, mas o ensino de manejar todas essas tecnologias também leva para a gente aí talvez mais tempo de trabalho efetivamente do que própria genética da empresa também. Tem muitos cursos, muitos dias de campo, curso técnico aí, que as empresas proporcionam para o produtor quando ele está iniciando. Porque senão o produtor ressabeia, né? Ele planta uma vez, erra, não quer mais saber da cultura. E não é assim que funciona, porque ela é uma cultura bem interessante. Quando tem o treinamento, muitas vezes eu presencialmente não estou, mas eu busco depois e o cara estuda em casa, entendeu? Tem subido o teto da produtividade, mas também tem subido o piso. Então hoje, agricultores que fazem as coisas com as recomendações técnicas das equipes que prestam suporte, conseguem colher 20, 25 sacos tranquilamente. Isso aí já é uma boa produtividade para começar com a cultura de canola. O que precisa ser feito para começar a produzir canola? Basicamente é o seguinte: as sementes são muito pequenas, 1000 sementes pesam só 5 gramas, enquanto que outras culturas são 100 gramas, são 20, 40 vezes mais quilos de semente por hectare. Então o ajuste da semeadura ele é mais crítico. Desliga o celular, te concentra agora, regula bem essa semeadora. Na hora da colheita, desliga o celular de novo, te concentra. Porque a canola, ela tem a floração, a gente chama de hábito indeterminado. Ela começa a florescer e ela não encerra logo. Ela continua florescendo e florescendo e florescendo, várias camadas de flor. Então é o seguinte: se ela leva um forte efeito de geada, ela rebrota e continua vegetando. E aí o que acontece? A planta fica mais desuniforme, maturação mais desuniforme. Bem, é ruim? Ah, é ruim, sim, mas veja as outras alternativas. Se fosse uma geada na floração do trigo, que a antésia é um período bem curto, não tem o que fazer, pode secar, morreu, não vai produzir mais nada. Isso que é visto como um problema, na verdade, é uma grande virtude da espécie, que ela é extremamente adaptada a isso aí. Eu entendo que a canola tem uma condição fantástica num processo ganha-ganha com as abelhas. Num determinado momento, que remonta a 2008, 2009, nós começamos a trabalhar com controle biológico de lagartas, começando pelo milho, e resolvemos testar na canola. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, a qualidade do controle biológico com tricograma precioso, é uma vespinha, para controlar a lagarta da canola sem a necessidade do agroquímico. E assim as abelhas agradecem, polinizam mais, e o que a gente sabe aí que nós temos praticamente em torno de 25% de ganho de rendimento de grãos por ação dos polinizadores. Então espantar esses polinizadores também acaba sendo uma estratégia não muito racional. We run a 5-year crop rotation where basically we have canola, followed then by barley, and then chickpeas, wheat, and then lentils. So it's a 5-year rotation. We've got 40% of our farm is into cereals, 40% of our farm into legumes, and 20% of our farm into oilseeds or canola. Canola is really important to our rotation because we want increased productivity on our farm. We want profitability on our farm to make some money and pay some bills. And importantly, we also want sustainability. And how we do that is we're working on growing, having healthy soils, as well as then if we've got healthy soils, we figure that we're going to grow healthy crops. So we run ourselves a zero-till system where we maintain all of our stubble. We try and maintain as much moisture as we can because it's very hard rainfall-wise to have enough moisture when we're growing crops in Australia. Tu tem que ter ela como rotação, tu entendeu? A rotação é o básico dela. Um produtor de trigo e aveia, ele tem que ter 20 a 30% da área com canola. É obrigatório ele ter. A gente bota a canola,
O inverno do ano que vem nessa área de canola vai trigo, tá? Já está definido, é trigo. Pós-trigo, o outro ano vai aveia branca, a gente colhe aveia branca. O outro ano vai aveia branca de novo, no outro inverno, plantada em março. Daí. A gente colhe ela em julho e planta milho em agosto, entendeu? Eu faço milho. Aí em cima desse milho eu faço um safrinha de soja e faço um trigo, em julho, para escapar da geada. A gente chama um trigo mediano, não é um trigo de teto produtivo, mas um trigo bem feito. Aí no ano seguinte entra a canola. Porque tu não pode fazer que nem tem muito pessoal aqui, não, mas eu estou botando canola. Esse ano mesmo o vizinho botou de segundo ano. Ele botou canola ano retrasado, botou trigo, botou canola de novo. Já apareceu canela preta nas áreas dele. O material é monogênico, não é poligênico, que ele planta. Material de teto, um baita material, mas ele vai ter problema. Diferente, muitas vezes, do que se fala aqui na região sul do Brasil, é que o produtor, ele às vezes não faz a segunda safra, deixa às vezes a área em pousio. Na nossa região, não é uma opção deixar a área em pousio. Nós temos uma necessidade, pelas características dos solos do Cerrado, que o solo precisa estar com cobertura depois que colhe a primeira safra. Isso lá é uma questão de necessidade técnica, né? Então o produtor já tem o hábito de fazer a segunda safra, né? Ou que lá a gente chama de safrinha, né? E essa segunda safra lá, ela é feita com milho, né? Ou girassol, alguns fazem com sorgo, com milheto, tem trigo em algumas regiões. Então a nossa ideia é que a canola ela entre nesse sistema como mais uma opção. Então ela vai entrar num jogo que já acontece. E uma opção que vai gerar para o produtor uma renda alta, porque ela é uma cultura produtora de óleo, né? Então a gente chama lá em cima de soja de inverno. For me personally, working with canola starting from 2006, and where we are with our company, I think we've made numerous achievements. I think if I talk to my colleagues, I say colleagues, these are the growers whom I liaise with on a regular basis. I think having to introduce that in their cropping system, I think has helped us, lift the productivity of, I guess, the whole agriculture story in Australia, and I think here as well, that now we find that canola is actually much more productive as far as other rotational crop is concerned. O Brasil começa a contar hoje com tecnologia de ponta, mesmo que outros países muito desenvolvidos nessa cultura. E é coisa que você não tinha alguns anos atrás. O país era tratado de uma maneira marginal, mas o Brasil mostra hoje, mais uma vez, a força da sua agricultura. Nesse momento, a gente fica feliz de estar frente a uma associação que chegamos nas primeiras 100 mil hectares de canola a nível de Brasil. O mundo está falando em sustentabilidade, a gente busca muito isso, um complexo de trabalhos, tanto na área de plantar uma semente, fazer um fomento, mas também oferecer ao mundo alimentos sustentáveis. É feito na Austrália, é feito no Canadá, é feito na Europa. Então a adaptação desses cultivares ao Brasil é um grande desafio, nós estamos trabalhando muito nisso, nós estamos trazendo por primeira vez, a partir do ano passado, fazendo estágios avançados do processo de melhoramento genético em América do Sul, tanto Argentina, Uruguai, Paraguai como Brasil, e disso aí vai sair novas variedades, novos híbridos que vão trazer exatamente o que o agricultor brasileiro precisa. Agora não tem mais mercado interno de alimento para canola para absorver a totalidade da produção. Mas o grande desafio agora, gargalo logístico para atender não mais o mercado nacional, mas e sim o mundo com a canola, seja na rota do alimento, seja na rota da energia. Acho que tem duas coisas que foram muito importantes nos últimos anos na canola no Brasil. A Nucid trouxe primeiro precocidade. Isso aí permite ao agricultor não só colher canola numa outra época, e sim como liberar essa lavoura para posteriores culturas. Então, canola sendo uma cultura de inverno, ocupa um espaço menor quando é precoce. Então tem um grande apetite pelos agricultores brasileiros por híbridos precoces. E outro segundo ponto muito importante, acho que é até mais importante que a precocidade, faz vários anos a canola tinha um problema de debulha. Se debulhar muito fácil, abria a siliva muito fácil.
E nesses últimos anos o melhoramento genético levou a que isso aí seja muito mais difícil, então o agricultor pode colher, esperar a colheita no momento de colher e pode colher sem perder a produtividade na sua lavoura. Tudo aponta que vai ter um crescimento significativo a futuro. E eu creio que vai ser assim por essas qualidades que a gente está falando da cultura. O que estava faltando até hoje na canola é adequar a tecnologia para que tenhamos uma rentabilidade boa, e isso estamos conseguindo. Eu vejo que a gente fez a base muito bem feita, não desmatando, não substituindo algumas culturas como o trigo, e sim um crescimento. Eu vejo um futuro promissor, que iremos crescer com a cultura. Vejo nos próximos anos a gente fazendo rapidamente 150, 200 e de repente, quem diria daqui 10 anos a gente está com 1 milhão de hectares a nível de Brasil. Vejo sim, porque os esforços foram feitos, está consistente, e vejo uma sociedade, produtores e toda uma equipe por trás apostando, apoiando, e nós, como o papel da associação, é dar as diretrizes e ser o elo de ligação para esse crescimento sustentável. I talk about the mantra which we use within our company called Beyond Yield, where we've now moved from the input traits, which I said to you is around improving agronomic benefits, to output traits, which means creating new values, creating new uses, and this has got benefit to the consumers. With omega-3, it fits in with that mantra of Beyond Yield strategy, which Nuseeds is embarking on, and it's part of that trait which we call an output trait, and its importance now is for creating benefits to the consumers. Now we have a product which is being grown in North America, and we've got 2 uses out of that. One is for nutrition, it's called Nutriterra, and the other one is called Aquaterra for fish farming. Esses primeiros 20 anos de canola foi muito trabalho para chegar em 100, e foi construído uma base sólida para que esse crescimento seja exponencial, né? Então, a segunda 100 não vão demorar 20 anos. No dia que o Brasil ver isso como uma cultura para ser exportada e a exportação seja uma coisa viável, aí o crescimento vai ser muito rápido. O cenário que eu gostaria de enxergar, assim, de se desenhasse de fato e ir à frente, né, é realmente ter áreas comerciais de canola na região ali do Cerrado, ver nossos ex-alunos lá da Universidade Federal de Uberlândia no campo, dando assistência técnica para produtores de canola na região lá de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. É isso que a gente sonha, né? É isso que a gente desenha, né? É para isso que a gente trabalha. Na verdade é isso. O Brasil, que deveria ser todo, ele é no agro, como um todo, como ecossistema. Tem tudo para ser um país excepcional. Nós temos uma alegria de viver. Então, para essa galera nova da canola que está vindo, não só eles estão no melhor país do mundo para atividade agrícola, no que pode ser o melhor país do mundo para alegria de viver. Aí chegando na canola, uma cultura que é linda do ponto de vista de vivenciar o que ela representa. Ela é um produto que serve para o meio ambiente, na pegada de carbono, ela é um produto que serve para o alimento, e é um produto que está crescendo muito e que tem uma cadeia com players sérios, bem formados. Eu só posso dizer que entra nessa, galera. Então, se o nosso legado foi que pessoas serão felizes e serão beneficiadas e serão realizadas, e de uma parte dessas pessoas sejam capazes de mudar um pouco o mundo para melhor, é um legado que todo mundo ficaria muito honrado que eu certamente ficaria muito honrado de deixar.